em cada outra pessoa, em cada outra situação, em cada outro espaço, emergirem. É sociologia das emergências do Boaventura, mas isso no Uhum. micro, no cotidiano, no de cada dia. É perceber que muitas vezes nós temos que desconstruir subalternidades com relação a nós mesmas, porque a gente se enquadra no modelo do que esperam que a gente seja e não percebe que nós estamos nos aprisionando e nos subjugando muitas vezes e não deixando emergir valores de amorosidade, de, de unanimidade, não no sentido de uniformidade, mas no sentido de se abrir a todas as possibilidades que estão colocadas, não no infinito etéreo, mas a cada momento e em cada situação didático-metodológica, didático-pedagógica, em cada situação relacional em que a gente está colocado. Múltiplas possibilidades estão colocadas aí, se a gente se abre a ouvir com atenção. A diferença é que, às vezes, a própria pessoa não percebe. Desconstruir subalternidades é uma atenção e uma presença em cada aqui e agora específico. E é isso também a espiritualidade. Então, eu acho muito mágico quando a gente começa a perceber que qualquer coisa é porta de entrada para a gente chegar nessa utopia realizável e concreta, que é um sonho que a gente sonha junto. E para mim é isso desconstruir subalternidade. É a gente sair do estado de desesperança, porque o dragão está batendo na porta de novo. É a gente perceber que todos os dragões passaram e esse também vai passar, não por uma fantasia, mas por uma consciência real do aqui e agora e das possibilidades que estão colocadas para cada pessoa em cada momento. É descobrir que o feminino não é só a mulher que foi subalternizada, mas é o feminino em cada pessoa humana, em cada homem, a utopia, o corazonar, o se perceber além da mente racional, se perceber como corpo que sente, que chora, que pensa, que sonha, que ultrapassa e que supera. É realmente a gente perceber que o somos todos um não é uma fala, simplesmente fala, é uma percepção profunda que esses povos originários, esses povos mais próximos da Mãe Terra, nos legam. Não que a gente tenha que viver só da caça e da coleta, que a gente não possa aproveitar e usufruir de toda a tecnologia, mas que a gente possa usufruir sem matar nem a outra pessoa, nem a outra cultura e muito menos a natureza. É descobrir esse equilíbrio que está presente e que faz com que a gente se sinta pessoa inteira e centrada. E pessoa inteira e centrada em conexão com o universo inteiro, mesmo em isolamento social, mesmo dentro de casa. E que bom que existe essa tecnologia que nos possibilita a conexão, mesmo eu estando aqui em Florianópolis e vocês em várias localidades aí do Nordeste. Então, é perceber todas as possibilidades concretas que estão colocadas e realmente ver muito mais o copo meio cheio do que o copo meio vazio. Porque o tempo todo a gente pode ver tudo que tem de ruim, tudo que tem de falta, mas a gente pode ver também tudo que tem de positivo, tudo que tem de utópico já realizado, tudo que tem de possibilidade de renovar a cada momento a esperança. Isso é desconstruir subalternidades. É o seguinte, eu gostei muito aí da última, das falas da professora, que eu mais gostei foi a última, né? Porque ela relembra uma coisa que nós sempre esquecemos, né? A menina tinha falado anteriormente
da questão de você ter essas civilizações e mantê-las, etc., e esses costumes, essas coisas, mas nós precisamos também da tecnologia e da técnica, porque o homem, o ser humano, ele é um ser técnico. Antes dele ser social, ele foi técnico, ele teve de fazer das pedras, cortar a pedra para poder enfrentar as feras, etc, etc. O ser humano é um ser técnico. Não tem como você esquecer essa dimensão humana. É muito importante que a gente. E o pessoal tá indo para frente, né? Ainda não chegou no Fisote Capra, no Leonardo Boff, né? E outros que ela cita aí, né? Os construtores da Universidade Holística de Vai. Brasília, etc., né? Eu queria só me apresentar um pouco. Eu sou o Thiago, sou orientando de doutorado do professor João Figueiredo. A minha pesquisa é sobre história de vida de educadores sociais nas periferias aqui de Fortaleza. Eu trabalho com essa construção de uma prática pedagógica freiriana no modo de vida das pessoas enquanto educadores sociais. Então, eu frequento muito espaços de vida e de morte que transitam entre si, e eu gostei muito da fala da professora Nádia. Eu confesso que não a conhecia, e é um grande prazer essa grande descoberta agora pela manhã, né? E eu queria só focar nessa categoria porque esse esperançar ele está ativo em várias comunidades aqui da periferia. Elas estão procurando se integrar enquanto processo de fortalecimento social e trazer também essa dimensão da teorização para a prática social, né? Essas grandes teorias sociais, elas emergem da vida, então é importante a gente olhar para o mundo social e ver como é que ele está se comportando, até dentro de uma prática pedagógica também. Eu sou pedagogo como formação de base, então é importante a gente pegar esse movimento dialógico que a gente está construindo aqui e perceber ele se transformando na prática. Tiago, você falou nesse Esperançar, e para quem não sabe, meu nome inteiro é Nadir Esperança Azibeiro. Então, desde que eu comecei a refletir sobre quem eu sou, o Nadir é o ponto mais lá embaixo, né, do universo. E ainda bem que eu sou Nadir Esperança, porque senão era capaz de eu ficar muito lá embaixo com tudo que aconteceu. Só brincando, porque eu acho que a educação. Teve um tempo que eu dei aula à distância, foi o único momento que eu dei aula na pedagogia à distância da UDESC, antes de me aposentar, e que eu dei aula de educação lúdica. Então, a gente brincar com as coisas, brincar com as situações, brincar com os conceitos, é uma forma da gente reencantar não só o mundo, mas a educação. E é uma forma da gente desconstruir subalternidades, porque a brincadeira, como a imaginação, foi uma das coisas que foi muito desclassificada, desprestigiada, porque se você brinca e se você imagina, você sai do controle, você sai da caixinha, você se torna perigoso. Você desconstrói subalternidade. Não se trata de não levar a sério, porque a brincadeira é coisa muito séria, como a esperança é coisa muito séria, que foram desclassificadas para poder manter o controle, que foram jogadas fora, que foram proibidas para poder manter o controle. Se hoje ninguém é botado na fogueira porque pensa diferente, a gente é desclassificado ou rotulado como pouco sério ou pouco rigoroso nas suas reflexões, quando a gente joga com essa caixa de brinquedos, como diz o Rubem Alves, né? A gente tem a caixa de brinquedos e a caixa de ferramentas. Como é que a gente usa as duas o tempo todo, principalmente nas situações didático-metodológicas, principalmente nas situações acadêmicas, quando eu passei por isso e provavelmente muitos e muitas de vocês, principalmente, passam, quando você é olhado como quem não leva muito a sério as coisas, porque você realmente desperta em todas as
as turmas que você rejeita a chamar de aluno, porque eles não são sem luz, muito ao contrário, eles têm luz própria, quando você desperta neles essa capacidade de questionar e criticar o pensamento pronto, principalmente dos teus colegas professores catedráticos, que têm tudo encaixadinho e certinho. Então, eles dão um jeito de te botar de escanteio. E aí é que a gente aprende a resiliência, aí é que a gente aprende no dia a dia da vida real o que é desconstruir subalternidade, resgatando primeiro a própria autoestima e a própria convicção de que a gente mata um dragão por dia e um leão por noite, mas continua aí renascendo das cinzas. Acho que é muito importante a gente ter isso presente. É muito importante, nos dias de hoje, na situação que a gente está vivendo hoje, é muito importante a percepção de que é a partir de cada aqui e agora concreto que a gente constrói uma possibilidade diferente, por optar, dentre as infinitas possibilidades que estão presentes, por aquelas que levam à amorosidade, ao diálogo, ao fortalecimento dos vínculos que constroem vida, ao cuidado com a vida, não só da gente, de quem está perto da gente, mas de todo esse universo da Mãe Terra que nos acolhe, nos sustenta a cada dia. E perceber que isso existe concretamente, não só aqui onde eu estou, mas em outros infinitos aquis. E perceber e descobrir e divulgar essas possibilidades de esperança que estão presentes e que vivem e que sobrevivem, e mais do que sobreviver, que se tornam fortes, porque podem estar unidas, mesmo que separadas por uma distância imensa, e estão unidas não só como agora, porque a gente está conectado, se vendo, se ouvindo, se falando, mas estão unidas porque existe realmente uma energia maior e que nos conecta se a gente realmente se abre e está disposto a isso. Gadi, a Nayana está perguntando se você tem algum texto sobre essa questão do encantar a partir do lúdico. Se você tem alguma sugestão? Estou começando a escrever agora. Começando. Ótimo. Eu não tinha nada escrito, mas assim que eu escrever alguma coisa, eu mando para vocês. Eu estou pensando em retomar a fala do Renato, que cortou no meio da conversa, para ele fazer uma espécie de síntese, fechar e aí te dar a oportunidade de dialogar um pouquinho com ele, tá bem? Eu fiz umas colocações acerca da espiritualidade, né, numa perspectiva relacional, uma espiritualidade que seja esse sentido de presença plena, né, por meio da conexão entre corpo, mente e espírito, não como um resgate, mas, na verdade, como potencialização daquilo que já sempre foi, a partir dessa visão das cosmologias ancestrais, né. E aí, eu fiz uma colocação, e no final, na verdade, eu coloquei acerca da pergunta, acerca da sua experiência como educoterapeuta, né, como essa relação dessa questão da educação, da terapia, como é que isso se dá nos processos institucionais ou não, ou fora da instituição, e também como é que foi o seu encontro com a ecopsicologia. Nesses tempos em que a gente está vivendo, pensar outras possibilidades de atuação é algo que também me interessa muito. E eu termino a nossa fala um pouco com esse quadro, né, pintado por um artista aqui de Itapipoca, da cidade de Itapipoca, da que eu moro, o Antonildo, em que é um pouco a expressão disso, né? Uma cultura matrística em que a terra nos acolhe e, na verdade, faz surgir esse novo homem nutrido de arte, de espiritualidade, de amor, de vontade de sobreviver, e aí, na sua fala, reiterando, depois posto como um sol bem alto para iluminar as sombras. Porque talvez seja isso a nossa tentativa hoje, né? Quanto mais alto o sol está, ele vai iluminando as sombras que aí, por certo, possam nos fazer
estar presentes. Então, que a esperança nos nutra, que a terra, que na verdade que foi a nossa grande matriarca e a nossa genitora, a Mãe África, a Gaia, esse organismo vivo que, na verdade, responde às nossas interferências no mundo, no planeta, que a gente possa, de fato, aprender com arte, com sabedoria, e que a gente retome lá atrás, a partir da porteira. Obrigado, professora. Rinaldo, essa coisa da espiritualidade e do eco-relacional, eu, de fato, tomei mais contato, não diretamente através da ecopsicologia, porque aí eu li só alguns textos, mas através da psicologia transpessoal. Eu fiz uma especialização em 2016, não, 2015 e 2016 em psicologia transpessoal, e foi justamente a época que eu estava me aposentando. Eu já tinha feito um curso para me tornar terapeuta autorizada dos florais da deusa, e eu comecei a efetivar o que eu já sabia e já sentia na pele, que se a gente não é uma educadora terapeuta, a gente de fato não consegue desconstruir subalternidade nem na gente nem nos outros. Eu comecei a perceber isso muito tempo atrás, lá nos idos do final dos anos 80, no Instituto Cajamar, quando a gente teve cursos de formação de educadores populares. Eu era educadora lá nessa época, integrava a equipe de educadores, e um agricultor do Rio Grande do Sul, que estava num desses cursos, me trouxe a metáfora mais apropriada do meu trabalho que eu já tive na vida. Eu pedi para eles, no final de uma das etapas do curso, resumirem o que eles tinham aprendido, o que para eles era mais importante, e ele me disse: professora, eu aprendi que a educação popular é como o meu trabalho na agricultura. Na agricultura, a gente chega com a terra e a planta é que tem a força e o potencial para se desenvolver. Na educação popular é isso também. A gente abre a possibilidade, a gente dá a oportunidade, e é a pessoa que descobre o seu próprio potencial e cresce e se desenvolve. A gente aprende não o que o outro ensina, a gente aprende aquilo que responde ao que é o nosso anseio mais básico. E o que a gente aprende é o que desconstrói subalternidade numa perspectiva de uma educação dialógica. É muito difícil você fazer uma análise à distância e global, e eu agora estou me acostumando com esses diálogos à distância, porque para mim sempre foi muito importante olhar no olho de cada pessoa e ela poder perceber que ela é um espelho para mim e eu sou um espelho para ela. E aí, o tempo todo, em qualquer situação, eu aprendo e ela aprende. Eu ensino e ela ensina. A relação dialógica é essa, não é hierárquica. O que eu tive possibilidade de aprender ao longo da vida se espelha e se manifesta em cada grupo, em cada momento, naquilo que eu sou capaz de ouvir do que o outro foi capaz de aprender também ao longo da vida. Se eu não me abro para essa percepção, eu não encontro uma plataforma de decolagem e o outro realmente fica ouvindo palavras vazias que não fazem eco na sua própria experiência, na sua própria existência, na sua própria vida. E isso reproduz colonialidade e subalternização. Então, é só quando eu consigo encontrar o outro na sua profundidade, e isso sempre é terapêutico, porque não é ninguém que cura, só a própria pessoa se cura, não é ninguém que educa, só a própria pessoa se educa em comunhão, no diálogo, na possibilidade de percepção
de que infinitas possibilidades estão o tempo todo presentes, mas são as nossas escolhas de cada momento que operacionalizam a concretização dessas possibilidades. Me parece que isso, nesse momento que nós estamos vivendo, é o mais importante a gente ter presente. Eu posso focar o tempo todo em tudo que está mal, em tudo que está ameaçando, em tudo que está renascendo das cinzas, e não como fênix, mas como dragão, mas eu posso focar em cada momento naquilo que a gente pode fazer concretamente, mesmo em situação de isolamento social, para mudar isso e para olhar o que tem de possibilidade de crescimento em tudo isso que nós estamos vivendo. Me parece que isso é o fundamental para a gente. Verdade. Descobrindo a cada dia, e é justamente no diálogo que a gente vai percebendo isso, eu ainda não tinha pensado, ainda bem que a gente tem o tio Google para chegar lá e jogar aquilo que a gente ainda não tinha pensado e encontrar um monte de referências e ir descobrindo outras possibilidades e aprofundando as questões, não ficar... eu sempre fui muito criticada no meu departamento, na faculdade, porque eu era muito eclética. E eu já disse, acho que nesse texto também eu repito isso, beber de várias fontes não tem problema nenhum, o problema é como é que você dialoga com essas fontes e elas te enriquecem ou te botam em outras caixinhas. E é importante, eu considero, até hoje eu me mantenho viva, porque se eu ouço ou leio alguma coisa que eu ainda não estudei, eu vou lá buscar o que é isso e o que isso pode me trazer para enriquecer isso que eu já sei, já vivo, já penso, e como é que isso pode me ajudar. E eu dou aulas ainda no curso de psicologia transpessoal, dou aulas de metodologia de pesquisa, e agora, semana que vem, eu vou fazer a primeira experiência de aula online, porque há 2 meses que eu teria que ter dado aula e a gente não pôde se encontrar. Então, agora vamos ver como é que isso vai funcionar. É novo para mim também. Eu não sei como vai ser, porque eu trabalho muito com a troca, com o exercício, com os grupos de estudo. Como é que isso vai funcionar online? Eu vou experimentar. Mas estar aberto para experimentar o novo é uma coisa que me mantém viva. Então, mais uma vez, assim, muito bom estar participando aqui com vocês e quero mesmo, João, poder estar junto e poder contribuir. Não, é o que eu estava comentando, essa questão da motivação, né, com relação a aspectos profissionais. Como professora, né, a Nadir falou muita coisa com relação a essa questão de cultivar, né, esse solo, para que possa possibilitar, né, bastante conhecimento a partir dos alunos, né, e essa troca através do diálogo. Mas, assim, eu percebo essa falta de troca, né, dentro da própria instituição, né, dentro do trabalho, da escola. E esse grupo contribui muito com essa possibilidade, né? E a Nadir, estando hoje aqui, ela possibilitou mais ainda essas renovações, né? Esse interesse em buscar cada vez mais, né? A participação desses jovens. Eu gosto muito de trabalhar, né, com rodas de conversa, permitindo, né, buscando o máximo possível, né, uma educação dialógica, mas a gente percebe, eu me incomodo muito, né, com alguns estudantes que não têm nessa possibilidade de, na verdade, assim, não se veem nessa fala, nesse momento, né, então eu me incomodo muito, me entristeço e fico tentando buscar possibilidades, né, desses jovens, né, inclusive, né, com essa leitura desse texto me permitiu ver mais ainda essa questão, né, da subalternidade, e me reconhecer também, né, como profissional, quando é que eu estou sendo subalterna e quando é que eu faço isso com as outras pessoas, né, eu acho isso muito importante na nossa vida e por isso que eu acho que isso demanda muita coragem, profissionalmente, né, como indivíduo principalmente, mas acho que o que dificulta principalmente para
os professores é justamente essa coragem, essa ousadia, né, de tentar. É isso, e não tem, de fato, uma receita. É em cada situação concreta que a gente tem que se perceber, mesmo que todos os colegas estejam dizendo que a gente não é séria, se a gente tem um vínculo com a turma e percebe que o trabalho da gente está fazendo essa turma crescer, a gente é que tem que se valorizar e continuar. E aí sim, é muitas vezes uma luta em glória, porque ainda mais se você trabalha com turmas mais em classes mais avançadas, que são muitos professores, e você é a única que faz diferente, às vezes as próprias famílias ou os próprios estudantes não conseguem perceber a seriedade da tua proposta. Muitas vezes é muito mais fácil não ter que ficar participando, não ter que ficar dialogando, não ter que ficar pesquisando e trazendo resultados das suas pesquisas e ficar só ouvindo e deixando aquele monte de dados entrar e a gente ir passando assim. É muito mais fácil não se comprometer também para os estudantes por conta de tudo que eles vivem. Então, criar vínculos com eles, para que de verdade eles consigam se comprometer e consigam sair da situação de colonialidade e de subalternidade, é um desafio cotidiano. E às vezes você consegue com muita gente e não consegue com um ou dois. E aí o desafio é tentar construir também com aqueles um ou dois e não simplesmente abandonar quem não quer nada com nada. Então, é um desafio o trabalho docente, e o trabalho docente é sempre um trabalho terapêutico para a gente e para quem está com a gente, se a gente leva nessa seriedade de criação de vínculos, de pesquisa, de crescimento de cada pessoa e do conjunto todo. Bom dia, gente, tudo bom? Nadir, bom dia. Quero também agradecer assim essa oportunidade de encontrar você, né? Já há um tempo eu venho lendo alguns artigos que o João nos indica e me afino muito com esse seu pensamento, né? Então, eu sou Fernando Leão, sou arte educador, trabalho com teatro. Estou no GEAD já há um tempo que estive, um tempo que saí, agora que voltei, sou orientando do João, do doutorado, e recentemente eu vim para a Bahia, eu estou trabalhando aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. E assim, eu, sobretudo nesse período de isolamento social, eu estou um bocado angustiado com uma série de questões, e retomei uma leitura esses dias, que foi A Vida de Galileu, um texto do Brecht, que ele vai mostrando ali a situação do Galileu querendo apresentar a teoria do Nicolau Copérnico, mas a igreja não permitindo. Inclusive, tem uma cena interessantíssima na peça, porque um religioso lá, um padre, é amigo do Galileu e gosta das ideias do Galileu. No entanto, esse padre se torna papa, e a partir do momento que ele assume a sua condição de papa, ele coloca o Galileu para responder na Inquisição, né? Quer dizer, a igreja não tolera isso, quer dizer, esse pensamento não tolera porque desdiz tudo o que a igreja disse, o que a Bíblia disse ao longo dos tempos, né? E isso me angustia, porque o que a gente está vivendo hoje tem um certo irracionalismo na sociedade, tem um autoritarismo muito forte, tem a dimensão do nacionalismo e tem a dimensão da religião, né? Tudo isso se opondo ao olhar
e as indicações da ciência, né? Isso posto, aí entra a nossa situação. Nós estamos já há 4 décadas, talvez, falando justamente, fazendo as críticas contra a ciência moderna, porque é uma ciência que realmente se coloca numa hierarquia, um saber acima de outros saberes, é um conhecimento que subalterniza o outro, é um conhecimento que diminui, é um conhecimento que centraliza, que dicotomiza, né? Enfim, a gente vem fazendo a crítica disso. E aí eu fico pensando, e queria lhe ouvir, Nadir, com a melhor das intenções que nós tivemos de discutir esse posicionamento da ciência moderna, esse lugar acima, no topo de uma hierarquia, será que nós não, ao longo do tempo, nós não demos munição para agora esses que estão aí, esse irracionalismo que está aí, será que não aproveitou muito da nossa crítica? Eu acho, realmente, quando nós que estamos nesse campo do saber, da discussão, quando nós fazemos uma crítica, a crítica não quer dizer que nós sejamos contra. A crítica parte do pressuposto de que nós observamos limitações e que nós não somos a favor. Uma coisa é sermos contra, outra coisa é não sermos a favor. Então, eu penso que muitos de nós reconhecemos o que a ciência moderna nos trouxe, nesse momento que a gente vive, o que a tecnologia, o que a medicina, etc., conseguiu trazer, construir, elaborar para o que nós estamos vivendo hoje, enfim, mas será que nós não falhamos em algum momento? Será que em algum momento, nos nossos textos, nas nossas discussões, nós não jogamos a criança junto com a água da bacia? Será que nós, em algum momento, nós não por estarmos muito apaixonados, isso é uma coisa boa, né? E o João sempre bate nessa tecla. Por nós estarmos apaixonados, mostrando, denunciando esse conhecimento que subalternizava os outros conhecimentos, será que nós, em algum momento, não falhamos e entregamos para os nossos opositores uma série de argumentos que agora está se voltando contra nós? O meu pensamento ainda está um bocado embaralhado, assim, por conta desse momento que a gente está vivendo, mas espero que tenha conseguido me fazer entender e agradeço a sua atenção, professora e colegas. Primeiramente, eu queria parabenizar as palavras da professora Nadir, um trabalho belíssimo, uma reflexão que ela nos traz, uma contribuição que nos convida para um olhar para dentro, para um crescimento, a partir desse lugar de fala. E a minha fala vem um pouquinho na provocação da Natália e entra um pouquinho na fala do Fernando Leão, sem querer me estender muito. Esse lugar que é um encontro de como eu devo agir, como é que eu posso fazer, e o que é que eu acredito e o que é que eu quero fazer. A história que a professora Nadir coloca no texto como dúvida e utopia. O que é que me cabe fazer? Eu acredito muito que é através do diálogo, é através do lugar de igualdade, esse lugar de olho no olho que a gente consegue construir, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num lugar de disputa de conhecimentos. A própria universidade, você tem um lugar de concorrência. Aquele saber é quase que um lugar de poder, né? E cada qual no seu tempo de espaço, de lugar dentro desse espaço, atribui isso de uma forma diferente. Até que ponto esse diálogo, ele é, de fato, horizontal? E, ao mesmo tempo que você acredita
E aí vem a dúvida. Eu acredito que isso é possível, mas que é um pouco da Natália. Eu tento fazer isso, e eu uso da minha forma criativa de fazer isso, e nem sempre eu sou reconhecido, eu sou aceito e muitas vezes criticado. Né? Então, esse lugar do acreditar que é possível, acreditar na minha, ter a criatividade de como fazer isso ser possível, e ao mesmo tempo saber que não existe uma receita exata de como fazer isso acontecer. É um pouco da reflexão que a professora traz. Eu queria agradecer a oportunidade da professora em específico, né, pelas palavras escritas, e não só escritas, mas também faladas. E é uma oportunidade ímpar poder ter os nossos caminhos cruzados, né? De nós como estudantes e, digamos que iniciantes na pesquisa, e da professora que já tem tanta experiência, não só de vida, mas também quanto na academia. Então é isso, gratidão. É porque aqui na fala da professora, ela fala desse diálogo com outras fontes, né? Eu lembro, na questão da Natália também, que às vezes eu sou assim um pouco criticada, né? Principalmente por conta da questão de alguns colegas dizem assim, o que tu faz no GEAD, não sei o quê. Aí eu fico imaginando o quanto que eu aprendo aqui contribui, pelo menos no meu entendimento, para enriquecer a minha prática enquanto profissional. Porque se eu fico sempre dentro da minha área, eu estou vendo tudo aquilo muito naquela minha perspectiva. E quando eu me abro para outras possibilidades, né? E se abre para a questão do novo, a gente, pelo menos eu particularmente, tenho a impressão de que eu estou enriquecendo o meu trabalho, né? Embora a gente tenha, assim como o Fran disse, em muitas ocasiões, receba críticas, né? A gente procura filtrar e tentar realmente ver o que é que aquilo tem, né? Que a gente, a partir daquelas críticas, a gente pode melhorar. Então, eu penso que esse diálogo com outras perspectivas é que realmente nos faz crescer e enriquecer as nossas práticas enquanto profissional. Eu penso isso, e eu acho que isso é que realmente vai fazer a diferença. É a gente aprender uns com os outros. Eu penso isso, sabe? Bom, eu queria só falar um pouquinho aí desse problema do Galileu e da ciência, rapidamente, porque o grande problema é o seguinte: na verdade, o bispo, que depois se tornou papa, ele não era amigo do Galileu e muito amigo. E se não fosse ele, o Galileu teria sido queimado. O problema é o seguinte: existe um livro do Pietro Redondo, Galileu Herético, que esse livro pode esclarecer esse fato. O problema é o seguinte: o Galileu, quando ele teve que quase condenado pela Inquisição, teve que negar e escrever um texto para ele, e ele assinou, mas não foi ele que escreveu o texto. E ele disse, até virando-se lá, não sei se é mitologia, mas diz que ele disse assim: porém ela se move, né? Porém a Terra se move, né? E no livro do Pietro Redondo, ele teve pesquisando dentro do Vaticano e encontrou fontes, porque lá no Vaticano é o seguinte: você vai ler uma coisa no Vaticano, você só pode ler aquilo que você pediu. E tem sempre um guarda pertinho de você, para você não trabalhar o resto lá, manusear o resto dos documentos. E ele descobriu o seguinte: é que o Galileu ele tinha publicado um livro em 1623, século XVII, né? Que ele falava que a Eucaristia não tinha transubstanciação. E depois que ele era um atomista, né? E como atomista, ele sabia disso, né? Ele dizia que depois que o padre fazia lá aquele rito, continuava sendo pão e continuava sendo vinho. E
quando um padre jesuíta, que teve uma discussão com ele, que, aliás, o padre estava certo e ele estava errado, a questão dos cometas, né? Que isso já tinha sido tratado por um astrônomo bem antes, no século XVI, mostrando que não era um corpo da Terra, né? O cometa era de fora da Terra, e o Galileu dizia que era, e o padre fez a denúncia do Galileu sobre o livro de 1623. E o Papa tirou, como ele tinha publicado, o Papa tinha, inclusive, aprovado o livro dele de 1632, que é que ele faz um trabalho onde ele relaciona a astronomia antiga, até, ele chama só um nome, né, essa astronomia ptolomaica, e a astronomia copernicana. E aí o Papa coloca esse livro, depois que ele já tinha mandado publicar o livro, etc., etc., como se fosse a denúncia do padre jesuíta. E se não, isso só foi feito porque foi o Papa que fez. Se ele não tivesse feito isso, o Galileu teria sido morto, porque a questão da Eucaristia era um dogma. E a questão da Terra não era um dogma. Era apenas um erro de ciência da religião, mas não era um dogma. E, por isso, ele sobreviveu, pegou uma prisão perpétua em casa, né? Mas ele pôde continuar estudando, aliás, tendo seus discípulos lá com ele, etc., etc. E outra coisa, a questão da ciência moderna do século XVII, XVIII, na verdade, não foram os cientistas que fizeram a ciência se tornar uma coisa absoluta, mas foram os filósofos. Na verdade, os filósofos é que tornaram a ciência a única coisa que era válida. Eles disseram até que a religião e a filosofia não tinham mais vez, mas não foram os físicos, não foram os matemáticos, não foram os químicos que disseram isso. Na verdade, foram os filósofos que escreveram até vários volumes sobre isso. Tem o caso do positivismo, lá na França, né, que fez com que a ciência se tornasse uma verdade absoluta. E que, infelizmente, claro, aí teve depois alguns cientistas que continuaram, por exemplo, no século XIX, com as ideias que já se sabiam que não eram aquelas ideias, ou que aquelas ideias funcionavam para um determinado caso, no caso da lei galileana newtoniana, elas funcionam até hoje para levar o ser humano para o espaço. E a lei da gravidade ela não foi cortada, ninguém nunca contradisse a lei da gravidade. Mas acontece o seguinte, surgiram outras partes da física no século XX, como a mecânica quântica e a teoria da relatividade, sobretudo a teoria da relatividade geral, que mostraram que essa ciência anterior estava incompleta, né? E que tem o grande sucesso que tem até hoje. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de ter lido esse texto, né, maravilhoso. É um texto com uma mensagem linda que nos convida a olhar para nós mesmos, para as nossas relações, a olhar para o mundo de uma forma amorosa e buscando uma vivência compartilhada, né? Eu acho que a própria essência da mensagem do texto e da própria estrutura dele é isso, né? Quando dialoga mesmo as visões dos povos indígenas e as visões dos pensadores da ciência atual da gente. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão do entrelugar, né? Desse local do encontro, desse local de ouvir o outro, né? Independente da sua cultura. E a questão desse lugar como local de diálogo. E ele me suscitou a reflexão que esse diálogo, né? É numa perspectiva até mais ampla do que o diálogo humano, né? Mas um diálogo de também escutar a natureza, né? Que está aí falando com a gente cotidianamente, mandando sua mensagem de como é que está sendo a nossa relação com elas, né? Eu fiquei pensando muito a partir desse texto na nossa vivência atual, desse contexto de pandemia, desse contexto das questões climáticas, das questões ambientais, que tudo isso eu fiquei pensando em como a natureza
transmitindo uma mensagem para nós, e que muitas vezes nós silenciamos essa mensagem porque nós temos um modelo de sociedade, de civilização que a gente tem como padrão, como certo, né? Então, o texto da Nadir, ele me suscitou várias reflexões, né? Desde a questão desse bem viver, a essa construção compartilhada, a essa perspectiva do entrelugar, e refletir mesmo sobre a nossa postura, não só como educador, né, mas como ser humano, né, de nos olhar e olhar o outro como potencializadores uns dos outros, né, não só o outro histórico de 500 anos, de 5.000 anos atrás, né, mas o outro presente, o outro está na nossa casa, que está no nosso lado, que está na escola com a gente. E aí uma pergunta ou uma inquietação minha que eu queria compartilhar com o grupo, né? E se a professora Nadia Azevedo pudesse falar, e o professor João, e quem mais quiser, como é que eles pensam, né? A gente está vivendo um momento no Brasil de crise política, de instabilidade política, né? Um momento de pandemia, né? Onde todas as nossas verdades de Estado mínimo, elas estão sendo colocadas em xeque. A questão do individualismo, ele está sendo colocado em xeque. Como a gente pode pensar esse momento como potencializador, né, desse bem viver, dessa construção de subalternidade, como a Nadir coloca, né? E aí eu queria compartilhar isso com o grupo, porque quando eu li o texto, as minhas reflexões foram muito nesse sentido, né? Postas todas essas questões, posto esse nosso momento atual, né? Como a gente pensar o que podemos, e o que estamos, e o que vamos fazer, né, a partir do nosso contexto atual, tanto nas nossas vidas, como nas nossas escolas, como professores. Me parece que é uma das coisas que é muito desse nosso momento. A gente foi acostumada a achar que tinha controle de tudo, quando a gente de fato não tinha. Mas agora esse momento escancarou esse nosso descontrole. Nós não temos controle do que acontece nem do que vai acontecer. Me parece que esse é um grande desafio de o tempo todo estar presente e estar fazendo escolhas a partir do que flui e do que é possível. A coisa das infinitas possibilidades, às vezes as infinitas possibilidades estão tão longe da gente, aparentemente, porque a gente só tem aquela escolha possível, mas quando a gente escolhe, a gente percebe que aquilo abre um campo infinito de outras possibilidades que a gente não tinha nem percebido. Parece muito repetição de palavras, parece muito um jogo de palavras, mas eu estou sentindo isso como uma realidade muito profunda. Eu sempre tinha achado que nunca seria capaz de ficar me comunicando com outras pessoas e fazendo uma reflexão mais aprofundada, assim à distância. E nós estamos aqui, e está acontecendo. Então, se abrir para o novo a cada momento, me parece que é uma das grandes lições que esse nosso momento nos apresenta. E um dos grandes desafios ao mesmo tempo. O que vai dar politicamente, o que vai dar por conta da pandemia, quanto tempo isso vai durar, quanta gente vai morrer ou não vai morrer, como é que a gente vai viver a partir disso? Tudo isso são questões para vocês e para mim e para cada pessoa que pense sobre a situação. E me parece que para mim, pessoalmente, o que fica é o aprendizado, aquele que eu já falei, do copo meio cheio ou do copo meio vazio. Todas as possibilidades estão dadas por conta das possibilidades de olhar, de interpretação, de sentimento sobre, de entendimento do que está acontecendo, que estão colocadas. Isso é sempre, mas agora esse momento torna isso muito mais intenso, muito mais profundo, muito mais palpável, muito mais sensível. Nós temos infinitas possibilidades sem ter sequer a possibilidade de sair de casa. Como é isso? E para mim é isso
que eu estou aprendendo muito profundamente, porque usando os recursos que eu sempre achava que eram limitados e que não eram os mais importantes, eu estou conseguindo chegar a lugares e a pessoas que eu não imaginava poder chegar, por conta dos recursos tecnológicos de que a gente dispõe, ainda que precariamente, e a gente percebe, eu estou percebendo isso hoje, que mesmo sem ter tudo à disposição, eu consigo ser, e eu consigo ser mais intensamente eu mesma a cada momento. Mas eu consigo ser mais intensamente eu mesma porque eu me entendo parte de tudo o que é e de todas as pessoas que são. Luz e sombra, tudo isso está presente dentro de nós, tudo isso está presente na política, tudo isso está presente no mundo que a gente vive. E aí, como é que a gente vai deixar a luz mais firme para a sombra ficar menor? É um desafio cotidiano. E esse desafio, eu já disse antes e repito agora, e poucas vezes tinha pensado nisso, mas isso me surgiu agora com muita força. Esse desafio é o desafio contínuo da desconstrução de subalternidades, começando pela gente. A gente não sabe tudo, a gente não pode tudo, a gente não é tudo que a gente gostaria, a gente não tem tudo que a gente gostaria, mas como é que a gente cresce a partir disso? Como é que a gente ressurge das cinzas a cada momento a partir disso? Como é que a gente abre a possibilidade de outras pessoas se conhecerem mais e se reconhecerem mais a partir disso? Me parece que é isso. E, mais uma vez, agradeço muito, 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 muito essa oportunidade e quero continuar essa troca, porque fiz aqui uma porção de anotações de coisas que realmente quero pensar mais, pensar melhor e dialogar com vocês. Alegria, Nadir, alegria. Já caminhando para o fechamento da nossa reunião, eu queria também tentar dialogar com a provocação feita pela Renata, que eu acho que ajuda para a gente estar finalizando. Mas, assim, eu queria caminhar na direção do que a Nadir colocou, da potência desse momento atual, né? Eu também sou radicalmente contrário ao uso irrestrito das tecnologias, em particular no campo da educação. Acho que nada substitui o presencial. Entretanto, a gente freirianamente reconhece que situações que aparentemente são improváveis de diálogo, elas podem acontecer, potencializar o diálogo, desde que nós sejamos dialógicos ou tenhamos as propensões dialógicas. O que caracteriza a possibilidade que a gente teve nesse dia de hoje, como a gente tem tido ocasionalmente nas nossas reuniões online, virtuais, é essa disposição para o diálogo. Eu acho que isso é que viabiliza que, mesmo à distância, eu quis aproveitar ao máximo a sua presença, Nadir, por isso que geralmente a gente faz uma apresentação, cada qual diz um pouco de onde está vindo, então a gente quis aproveitar o máximo possível a sua presença e dispensamos esses detalhes. Mas certamente que cada uma dessas pessoas, nós tivemos 22 pessoas envolvidas na reunião ao longo do processo, umas saíram, outras entraram por circunstâncias alheias à vontade delas, mas nós tivemos um bom grupo de participantes, né, pessoas de vários lugares do Nordeste, como você colocou, e desde a Bahia, Paraíba, Piauí, aqui do Ceará, e a gente fica muito contente de estar podendo fazer esse exercício de estreitar laços, né, de aproximar, de potencializar que a gente, de fato, consiga compreender a importância de sair do casulo, como eu fiz o comentário na minha mensagem do dia, e entender que esse sair do casulo implica nessa disposição da gente fazer esse movimento. É claro que, como você própria disse, ninguém cura ninguém, mas as pessoas se curam, mas se curar é um se curar com, né? Então, mesmo o processo educativo é um se educar com, como diria Freire. Então, essa dimensão do grupo, essa dimensão do coletivo, ela é, no meu entendimento, imprescindível. Eu acho que nós fizemos esse exercício hoje, né, esse aprendizado também de ter uma fala mais sintética, de poder estar dialogando e abrindo espaço para outros dialogarem. É todo um movimento que a gente está aí realizando nesse instante. Eu fico muito contente de ter contado contigo hoje. Espero que, de fato, a gente possa
manter essa proximidade, né, na sequência dos nossos encontros. A gente vai estar sempre socializando com você no dia que você puder e quiser estar conosco aqui nas nossas reuniões. Será sempre uma alegria para a gente, inclusive pela contribuição essencial que você tem trazido para pensar esses paradigmas diferenciados, né? E eu lhe agradeço profundamente pela parceria,